Olá, meu nome é Larissa Costa, eu sou aluna da Universidade de Brasília e hoje apresento o painel Representação discursiva das situações de rua no jornal Correio Brasiliense com foco em ações políticas públicas. Para esse trabalho, escolhemos o recorte analítico de notícias e matérias publicadas na plataforma online do jornal Correio Brasiliense sobre a população em situação de rua entre os anos de 2014 a 2018. Das 140 notícias e matérias coletadas de pastas temáticas diversas, escolhemos a pasta temática de Ações Políticas Públicas, que reúne 84 textos. Com o aparato analítico, a análise do discurso crítica foi escolhida e, para a pesquisa qualitativa, o software NVIV Pro 11. Neste trabalho, temos por objetivo a reflexão da percepção social sobre as situações de rua e como representações de estereótipos negativos podem influenciar a pauta na agenda pública. Assim, investigamos como os grupos sociais são convocados a falar sobre o assunto e quais são esses grupos, as formas como pessoas em situações de rua são avaliadas e também se autoavaliam, e como as situações de rua é abordada no jornal. Os dados do Correio Brasiliense, entre notícias, reportagens e matérias publicadas na plataforma online, foram sistematizadas no software NVIV Pro 11. Essa pesquisa teve por objetivo uma análise qualitativa dos dados e, assim, aplicamos as categorias analíticas com base em Fairclough, 2001, e Van Leeuwen, 2008. Na fundamentação teórica do nosso trabalho, escolhemos os estudos críticos do discurso. A análise do discurso crítica é útil para discutir problemas sociais, considerando que é uma perspectiva analítica para a investigação de desigualdades que podem ser legitimadas e também reproduzidas na linguagem. Com a ADC, podemos acessar modos como o discurso contribui para manter uma estrutura de dominação e também naturalizar a situação de rua. Dessa perspectiva, a análise do discurso crítica desenvolve o estudo da linguagem como parte de práticas sociais e assim foi considerada aporte teórico e metodológico pertinente para o nosso trabalho. Para este painel, trago os resultados da revisão macroanalítica de 3 categorias: intertextualidade, modos de avaliação e modos de representação. A primeira categoria, referente à intertextualidade, evidenciou que os atores sociais ou as vozes articuladas pelo jornal Correio Brasiliense para falar sobre políticas públicas voltadas à população em situação de rua incluem registros de ativistas, religiosos, voluntários, ONGs e voz do governo, no total de 118 vezes, enquanto pessoas em situação de rua e seus respectivos coletivos são convocadas 51 vezes, ou seja, sequer metade do espaço discursivo da expressão de voz. Na categoria analítica de modos de avaliação, o subnal mais expressivo corresponde a assistidas, acolhidas e atendidas, reforçando a representação de pessoas em situações de rua como receptores de ações políticas públicas e usuários desses equipamentos. No entanto, é importante frisar que muitas dessas avaliações são feitas por outros atores sociais que não têm o mesmo ato vivencial que pessoas em situação de rua. Apesar dessa tutela e uma certa potencialização de ações políticas públicas de cunho caritativo, essas avaliações são recorrentes nas matérias. Já observando o nó de modos de representação, a coletivização de pessoas em situação de rua foi a categoria mais frequente na pasta, presumindo um certo afastamento discursivo do jornal ao incutir o apagamento identitário de pessoas em situação de rua. A articulação de discurso que coletiviza o grupo oprimido potencializa a imagem genérica, impessoal e assim distancia as pessoas em situação de rua da sua história e de seu protagonismo. Ao analisarmos a abordagem midiática da situação de rua em um jornal de expansivo alcance virtual, como é o caso do Correio Brasiliense, constatamos uma predominância da estereotipia de pessoas em situações de rua e o tratamento do grupo como um problema e não como uma população desassistida de políticas públicas efetivas. Em muitas dessas categorias, foi evidente uma imagem negativa atribuída ao grupo, tratando as situações de rua como uma escolha, e também um baixo grau de humanidade atribuído a este grupo, o que pode reforçar a naturalização e o expurgo de pessoas em situação de rua.